Olá, parentes. Meu nome é Ciana Guajajara, sou da terra indígena Canabrava, da aldeia Petecorte. Bom, eu vou contar para vocês um pouquinho, né, de como o Acessibility Indígena foi formado e um pouquinho da minha história. Quem é Ciana, né? Ciana, ela nasceu com paralisia cerebral. Aliás, foi diagnosticada com paralisia cerebral por falta de oxigênio na incubadora, aí ocasionou, né, essa deficiência. Eu cresci dentro da comunidade indígena de uma forma tranquila, sem preconceito, por parte da minha família. Tive uma vida normal, até, até ir para a cidade, onde eu comecei a enfrentar os capacitismos, né, que antigamente não era dado como capacitismo, era dado apenas como preconceito, mas mesmo assim a minha mãe, né, conseguiu me colocar numa escola regular, conseguiu que eu tivesse uma vida, né, normal, estudando, brincando, e assim eu cresci. Atualmente eu sou pesquisadora na Secretaria de Saúde Indígena, na CESAI, e também sou pesquisadora no Instituto Federal de Brasília, onde eu também sou graduanda em Letras Português. Também atuo na minha área de pesquisa como pesquisadora da educação inclusiva. Bom, como a acessibilidade indígena foi formado, né? Em 2017, quando eu comecei a ir para os acampamentos Terra Livre, para os movimentos indígenas, eu notei uma grande falta de representatividade de pessoas com deficiências, indígenas com deficiência. Então, ali eu comecei a ir para as movimentações, comecei a ver, né, como era que tudo funcionava, mas sempre muito no meu canto, sempre tudo ainda muito tímida, e nunca ia realmente para um ato. Logo também pelos olhares, né, dos parentes e também o olhar em geral, né, da sociedade em si. Então, quando eu tomo a decisão de ir para um ato, foi ano passado, no ATL do ano passado, com a ajuda de uma amiga. A gente foi, eu decidi ir a primeira vez para um ato, né, que é marchar até a esplanada dos ministérios. E nesse dia eu lembro dos olhares das pessoas, falando, nossa, ela tá aqui, nossa, o que ela tá fazendo aqui? Ao mesmo tempo que eu recebi olhares positivos, eu recebi olhares de crítica, olhares de tipo, coitada dela. Mas foi o ATL também que abriu, né, essa minha visão para potencializar ainda mais a existência de indígenas com deficiência, porque também foi o ATL que eu vi mais indígenas com deficiência. Tinha só eu e mais dois indígenas com deficiência nesse acampamento, porém para mim já era uma vitória, já era algo que eu via como, nossa, eu só me via no ATL, agora eu tô vendo mais pessoas. Então, quando o ATL acaba, né, e chega o dia 19 de abril, e foi aonde eu consegui e decidi colocar também toda a minha dor para fora em relação a tudo que eu sentia, por ser excluída, por ser uma pessoa com deficiência e ainda por ser indígena. E foi quando eu fiz um texto e vários indígenas com deficiência vieram conversar comigo, falando que se sentiam representados. E foi aonde eu percebi que se eu poderia alcançar uma pessoa, eu iria poder alcançar outras mais. E uma outra coisa também que potencializou essa minha decisão, né, de falar ainda mais do indígena com deficiência foi depois que eu vi um desenho, a primeira vez que eu vi um desenho de um indígena com deficiência, que foi Davi Chavante,
que era uma criança que tinha acabado de ser vacinada contra a Covid. E o artista que desenhou o Davi, desenhou ele com as órteses que ele utilizava, porque ele é uma pessoa com deficiência, né, uma criança. E quando eu vi aquele desenho, eu falei, nossa, agora é a hora também de falar do indígena com deficiência. Então, isso também potencializou, né? Quando o artista Ibrahim Nascimento traz esse desenho, foi aonde eu vi também a porta ali se abrindo para falar do indígena com deficiência, né? E depois disso tudo, eu só tinha uma ideia, que eu queria fazer uma página para falar do indígena com deficiência, mas eu não sabia por onde começar. E foi aonde se formou a primeira versão do Acessível Indígena, que contava com a participação, né, de Canhunca Maiorá, de Jonathan, de Inachai e também de Missal, de Regilane e também de Solterena. E uma das nossas primeiras colaboradoras foi a Milene, que é a que faz os quadrinhos do Acessível Indígena. Ela também, como artista, né, resolveu desenhar o indígena com deficiência, e aquilo também tomou uma proporção muito grande para o Acessível Indígena, porque nunca o indígena com deficiência tinha sido retratado da forma que o Acessível Indígena veio e retratou. Então, quando o Acessível Indígena vem, ele traz essa visão, né, essa formação, e depois ele conta com a participação de Renata Tupinambá, Carla Potiguara e Levi Tapuia também. Então, o objetivo, né, que o Acessível Indígena tem é realmente dar voz a esse indígena com deficiência. É dar voz àquele invisível para ser visível, porque a gente cansou. E a gente também quer ser protagonista da nossa própria voz. Nós queremos ser donos da nossa própria voz. Então, esse é o objetivo do Acessível Indígena. Para isso ele foi criado, para isso ele foi formado. Hoje, né, depois de um ano, a gente já conseguiu muitas coisas que a gente pensava que nem ia conseguir em um ano. A gente foi premiado também no ITBR, né, na categoria Educação, como muitos puderam ver na televisão. E também estamos tendo, né, alguns avanços também em questão da saúde, na questão da educação, mas é tudo de uma forma ainda muito devagar. Em menos de um ano, a Acessível Indígena conseguiu ir para patamares que ele nem imaginava, mas a gente sabe que ainda é muito pouco. A gente sabe também que a gente não é os primeiros a dar voz a esse indígena, mas a gente está vendo que a gente está sendo essa potência agora, está fazendo essa ressignificação para que esse indígena seja escutado, seja ouvido, não só dentro da comunidade, mas fora da comunidade, em todos os espaços, seja na educação, seja na saúde. Então, esse é o objetivo do Acessível Indígena, é dar voz a esse indígena com deficiência, é dar voz à existência desse indígena com deficiência. Eu sou da etnia Camaiurá, que fica lá no Mato Grosso, na reserva Parque Xingu. Eu tenho distrofia muscular de cintura e eu irei contar um pouquinho da minha história. Eu tive que sair da minha aldeia muito nova, com meus 5, 6 anos de idade, por conta da minha deficiência. Porque naquela época não era muito bem aceita a deficiência, então eu tive que sair e também para procurar ajuda, né? E aqui em Brasília eu tive tudo isso, né? Eu tive ajuda, eu tive tratamento, faço consultas, exames. E eu moro aqui há mais de 15 anos, né? Até porque as coisas aqui é mais fácil pra mim, tem mais acessibilidade, né? E assim, apesar de tudo isso da minha vida ser muito mais fácil aqui, né? Infelizmente nem tudo é um mar de rosas, né? Porque vivendo aqui eu sempre me senti muito invisível e o preconceito duas vezes. Por ser uma mulher indígena e por ter uma deficiência, né?
Eu nem lembro quantas vezes já as pessoas chegaram e me falaram: nossa, você é indígena com deficiência, nossa, eu não sabia que vocês existiam, e todas as coisas, gente. Cada coisa que a gente escuta, né? E eu lembro que também, como eu tava falando naquela época, né? Quando eu vim pra cá, a minha aldeia não aceitava muito bem a deficiência, né? Mas felizmente isso mudou porque o pessoal ouviu da minha história, né? O pessoal viu a minha família enfrentando todas as dificuldades e viram que eu tô bem aqui, eu consigo viver minha vida normalmente, eu consigo fazer as coisas que todo mundo faz, né? Mas com o meu jeito, com o meu tempo, né? E um dia a nossa família foi contatada lá da aldeia, né? Porque uma prima minha também tinha uma deficiência, né? E eles vieram falar com a gente, falaram: olha, eu sei da história da Canhu e da sua família, e a gente quer saber como que a gente pode ir para aí também, para nossa filha, para ela ter uma vida de qualidade que nem a Canhu tem. Aí isso foi uma coisa muito boa para mim. Eu lembro que eu ouvi isso, eu me senti muito feliz, eu fiquei, nossa, a minha vinda para cá, a minha jornada aqui tá sendo uma coisa muito boa lá na aldeia, né? O pessoal viram que a gente tá bem, que eu, mesmo tendo a minha deficiência, eu tô vivendo aqui, eu tô estudando aqui, eu tô fazendo minhas coisas aqui. Eles viram, né, que eu sou muito capaz de fazer as coisas, então eles falaram: mesmo tendo deficiência dela, não atrapalhou nada na vida dela, ela continua fazendo muitas coisas. Então, isso foi uma coisa muito que eu, quando vi isso, eu fiquei muito emocionada. Então, isso também fez a gente, o coletivo, a criar, né? Porque a gente falou: olha, tem muita gente, tem muitos indígenas com deficiência que não são ouvidas, porque tá lá na aldeia, não tem quem falar por eles, então a gente precisa levantar essa voz, a gente precisa levantar essa bandeira, porque infelizmente até dentro da luta indígena, né, a gente é muito deixado de lado. Ninguém fala da gente nas lutas indígenas que tem no Brasil todo, né? Então foi por esse motivo que a gente criou o coletivo Acessível Indígena, e a gente espera que isso ajude os nossos parentes com deficiência, né? O que é o nosso sonho, alcançar todo o território do Brasil com ver os indígenas com deficiência, e é isso, a gente realmente espera levantar a nossa voz para que todos escutem a gente, para as pessoas olharem para a gente e verem que a gente existe. Sou a Renata Tupinambá, sou uma mãe atípica, sou também uma pessoa neurodivergente, sou jornalista, roteirista, produtora. Venho trabalhando com a comunicação indígena nos últimos anos. Há alguns anos atrás eu conheci um espaço chamado Casa do Índio, foi uma das primeiras casas do índio do Brasil e foi um dos primeiros locais também a receber parentes com deficiência, no caso indígenas de várias regiões do Brasil e vários povos diferentes também. Passaram desde a época da ditadura por esse espaço. Alguns acabaram residindo durante toda a vida nesse local. E esse local ele marca muito a história, né, do tratamento em relação às pessoas com deficiência no Brasil, envolvendo a questão da tutela e também da forma de assistencialismo. Esse local ele foi construído pela Eunice Cariri Sorominé, que sempre dizia que os indígenas com deficiência eram os excluídos dos excluídos, e também por parentes que, né, passaram a viver nesse local, né? Muitos sem conseguir assistência em suas comunidades, né? E outros que as famílias também acabavam deixando nesse espaço, né? Por não saber como lidar e como, né, ter um tratamento adequado, né? E alguns por questões também culturais. E essa Casa do Índio, né, do Rio de Janeiro, que era localizada ali na Ilha do Governador, ela foi fechada esse ano, né, após a morte também da Eunice Cariri Sorominé no ano passado, em 2022.
Ela marca muito essa questão do assistencialismo e também da tutela. Foi um espaço feito pelos próprios parentes com deficiência, junto ao maior apoio, no caso, da sociedade civil. E muitas questões ali se desencadearam, né? Existe um estudo também sobre todo esse tratamento, né, em relação a indígenas com deficiência, a necessidade de sair das aldeias e também coisas que aconteciam na época do serviço de proteção ao índio, né? Algumas violações, questões que envolvem também o reformatório Krenak, né? Questões envolvem justamente a questão da necessidade de algum tipo de suporte, que é o que mais acontece com as pessoas com deficiência, né? A gente sabe que é necessário uma educação inclusiva, que é necessário diferentes níveis de suporte, né? E que varia muito de pessoa para pessoa e que os profissionais eles devem estar preparados para dar esse suporte e tornar essa acessibilidade possível. A gente sabe que os professores são aqueles que mais conseguem trazer essas mudanças. Olá pessoal, meu nome é Inatia Ayampark, eu sou da etnia Chavante Pataxó, sou nascida no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, atualmente moro em Montes Claros, norte de Minas, e eu sou mulher autista. Bem, eu descobri meu autismo já faz muito tempo, quando eu era bem nova. O que facilitou o meu diagnóstico foi porque eu tinha uma irmã que ela era deficiente física e ela acabou falecendo bem novinha. E os médicos da época se baseou a minha deficiência na dela. E eles falaram na época que eu ia ficar deficiente física, eu não ia andar. Até que quando eu entrei, faltando uma semana para 2 anos, eu do nada acabei andando. E aí os médicos mudaram o diagnóstico, falando que eu tinha uma deficiência, que ela seria uma deficiência mental e não uma deficiência física. De lá para cá, passei em vários médicos, tomei muitos medicamentos. Quando eu entrei na escola, eu tive muita dificuldade de adaptar ali à escola e também os professores adaptar com o meu jeito, porque eu era muito imperativa mesmo. Então, teve um momento que eu era trocada de sala e quando os professores perceberam que eu tinha uma facilidade muito grande de aprender mais que os meninos, apesar da minha hiperatividade. Nessa época, os professores novatos não tinham conhecimento do que é uma pessoa com deficiência, autismo, e muitas vezes eu era agredida ali dentro da sala de aula mesmo, né? Até que chegou um ponto que meu pai me tirou da escola, eu tive uns ensinamentos em casa. E depois acabei tendo um retrocesso, né? Em questão de socialização com as pessoas, porque quando minha mãe faleceu, eu tive esse retrocesso e comecei a fazer algum tratamento no CAPS, né? E nesse período todo aí, a minha mãe acabou mudando, né? A minha família acabou mudando para a cidade, para que eu tivesse um tratamento melhor. E depois, com o passar um tempo que eu continuei tendo o tratamento, eu consegui me adaptar, também voltar ali, ter mais contato com a sociedade. Em 2016, eu acabei tendo um outro retrocesso, quando eu mudei de cidade, para cá, para Montes Claros, porque eu queria fazer teatro, eu sempre imaginei que o teatro ia me ajudar a ter uma comunicação melhor, e depois eu entrei nessa ciência. E foi o que aconteceu. Eu acabei, com essa mudança, acabei tendo um retrocesso que me afetou muito, né? Acabei adquirindo síndrome do pânico e outras coisas. Porque além de eu ser autista, eu tenho sinestesia, eu tenho TDAH, e tenho muitas condições, uma delas é a questão da seletividade alimentar, e muitas outras condições mesmo assim. Só que hoje eu tenho essa consciência que vou ter um tratamento constante, nunca vou ter alta. E hoje eu consigo viver muito bem, estou no 8º período da Faculdade de Ciências Biológicas. E hoje eu incentivo as pessoas que são deficientes, e principalmente os parentes indígenas, para que eles possam
está entrando também na faculdade e tentar ter uma vida normal, porque nós somos capazes. O que precisa ter é empatia, né, das pessoas. E com muita luta, nós conseguimos levar professores de apoio para dentro da universidade, que eu estudo na Unimontes, e hoje eu tenho uma professora de apoio muito competente dentro da sala, que além dela ser professora, ela é uma psicóloga, e isso tem me ajudado muito. Potiguara, Cotupã e Bicupé, Aruarara, Caraúnaru, Fechó, Paguiraí, Batiguara, Comeri, Tupanchad, Potiguara. Sou potiguara nessa terra de Tupã. Tem um arara, caraúna e chechel, todos pássaros do céu. Quem me deu foi Tupã, sou potiguara. Fala, parentes, meu nome é Carla Cristina, sou potiguara, aqui do estado da Paraíba, moro na aldeia Acajutibiró, município de Baía da Traição, terra indígena potiguara. Sou pedagoga de formação, graduanda em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba. Estou na educação há 6 anos. Iniciei minha trajetória profissional dentro da modalidade de jovens e adultos, né, do EJA, fui professora do EJA e logo em seguida entrei como professora na educação inclusiva, né, e hoje eu acompanho há 5 anos essa criança com deficiência que também é indígena dentro de uma escola indígena, que tem todo o seu contexto específico e diferenciado. Então, falar de educação para mim é falar de condições, é falar de uma garantia de acesso, é falar de um direito. Mas falar de educação inclusiva é falar de possibilidades, porque é através dela que nós fazemos, né, um trabalho de inserção daquilo que não deveria ter sido excluído. Trabalhar com criança com deficiência, né, com pessoa com deficiência, é um dos maiores desafios que eu já vivenciei em todos esses anos, mas para mim também é um dos mais satisfatórios, né, porque quando eu falo que a educação inclusiva ela é um mundo de possibilidades, é porque através do nosso trabalho a gente permite que o outro ele consiga enxergar para além daquilo que se vê. É permitir ao outro autonomia, é permitir ao outro que ele é capaz de alcançar novos ares, novos caminhos, né? Trilhar um mundo, agarrar as possibilidades que são impostas, né? Apresentadas pela vida. Então, para mim é um dos trabalhos mais satisfatórios, né? Eu amo de verdade ser professora da educação inclusiva, ser essa ponte, né? Eu sempre digo que é uma ponte, porque é através da gente que essas pessoas elas têm os sonhos alavancados, né? Os desejos dos corações não ficam apenas adormecidos, eles são cotidianamente impulsionados. Então, enquanto educadora, né, eu vejo que isso é uma das missões de vida, de possibilitar com que a pessoa se enxergue além do que ela se vê, porque nós não somos as nossas limitações, nós somos muito mais daquilo que vemos, né, daquilo que enxergamos da maneira exterior, né, por fora. E aí, esse trabalho é um trabalho árduo, né? Fazemos aqui um trabalho
as atividades que são trazidas pelo professor, nós adequamos à realidade do aluno, adaptamos essas atividades, né? E isso tem gerado bons frutos. As crianças, pelo menos a com que eu trabalho, ela tem, né, atingido muito mais daquilo que eu esperava. Hoje é uma criança que cursa o 5º ano do ensino fundamental 1, né? E hoje ela já lê, já consegue dialogar de forma clara, já consegue contar, já consegue escrever, mesmo que de forma limitada, mas consegue. E eu sempre estou ali, né, impulsionando, dizendo que ele é capaz, que é possível, que é necessário acreditar em si, né? E para além dessas atividades básicas, né, também temos a inserção da língua tupi, do tupi antigo, que é a nossa língua materna aqui, os potiguara, que foi drasticamente tirada de nós, né, pelos invasores que aqui chegaram, por todo o processo de colonização, mas que estamos aqui resistindo. Somos um povo de história milenar. Nunca saímos do nosso território. É um povo resistente, forte e guerreiro. Então, é um papel importante, né? Julgo como importante, porque eu só não acompanho, só não auxilio em atividades básicas, mas também consigo repassar aquilo que tenho de mais importante, que é a cultura do meu povo, a história do povo potiguara, ao meu aluno. Então, hoje ele canta na nossa língua, canções, né, do nosso povo, como essa que eu comecei a cantar. Ele consegue cantar comigo, cantar com todas as pessoas da escola, né, e fora dela também. Então, assim, é uma continuação daquilo que somos. Então, eu estou aqui para dizer que as crianças, as pessoas, os jovens com deficiência, indígenas, eles existem, persistem, resistem e eles nunca desistem. E é isso que é o nosso papel enquanto educador, impulsionar esses sonhos, essas vontades, né, que ficam ali dentro do coração de cada um. Então, muito obrigada, pessoal. Aproveitem esse momento e tirem tudo de mais rico que ele tem a oferecer. Até mais. Tchau, tchau.